minha trajetória no heavy metal começou em 82, né? Minha iniciação com o heavy metal foi com o Black Sabbath, e com o heavy metal curitibana começou no final dos anos 80 já, por volta de 88, 89. Foi mais ou menos nessa data que eu comecei a frequentar as casas de show, a conhecer as bandas, né? Foi mais ou menos entre final de 88, começo de 89, que começou ali a minha iniciação com o heavy metal em Curitiba. Ali nos anos 80, o Clube Operário se reunia vários grupos de som para tocar o som mecânico, não era nem banda, né? Banda era uma coisa que era muito escasso ainda na cidade. E quando veio o Rock in Rio para o Brasil, né, no caso as bandas se apresentando no primeiro Rock in Rio, foi aquela explosão do rock e do heavy metal no geral. E ali o meu pai com a sua equipe de som, que já, o nome já diz tudo, Estúdio Metal Som, era para tocar heavy metal. E queira ou não queira, era praticamente final da ditadura militar, né, cara, né? Então era foi uma época de repressão, foi uma época de censura, né? De você cuidar de determinadas coisas, né? Do que falar, né? Do que falar, né? Juntava 3, 4 pessoas ali já. Então era uma outra situação, né? Hoje está tudo mais aberto, né? Entre aspas, e estamos aí, né? E ele tinha umas guitarras feitas lá no Rio Grande do Sul, que o cara disse que tinha lá num galpão. Daí entramos lá, eram umas guitarras, agora me fugiu até o nome da guitarra, mas eram umas guitarras bem antigas, da década de 50, 60, que eram todas feitas à mão, né? E o cara tinha no galinheiro essas guitarras lá, nós pegamos aquelas coisas horríveis com corda enferrujada, mas cara, já foi um grande passo, porque a gente ligava aquela bicheira e já era bem melhor que o violão, né? Então, sobre o Scarne. O primeiro, acho que o gosto mesmo de montar uma banda a gente sempre teve, né? Porque é o sonho de todo quanto é moleque. Funeral, eu posso dizer sem medo, cara, e eu acho que muita gente da época vai concordar, foi a primeira banda de Curitiba extrema, puxando pro Black Death, essa roupagem sarcófago, né? essa pegada mais brutal, né, cara? Mais pesada. Porque Curitiba já tinha essa tendência, mas era o pessoal mais thrash metal ali e tal, e o Funeral seguiu essa linha mais malvada, né, cara? Na linha do black metal. Eu era muito dedicado. Enquanto esses caras ficavam fazendo festa no Largo da Ordem, cara, eu voltava pra casa, dormia e ficava esperando eles pro ensaio. Aí eles chegavam atrasados e eu ficava puto da cara. Aí eu não falava nada, né? Eu ficava lá esperando. Mas a gente começou a trabalhar muito, mandar carta, mandar demotape, ensaiar. Eu tinha um equipamento bom, o Cássio até também já tinha um equipamento bom, nossos pais nos ajudaram. Apesar de, acho que eles não queriam, não era o sonho né, do filho ser um metaleiro, mas eles nos apoiaram. Aquela ajuda assim, tipo assim, para te dar um péssimo equipamento para ver se você vai render alguma coisa, entendeu? E aí você vai do péssimo equipamento, vai... E aí eles viram que era sério, que a gente começou a se dedicar, que a gente ensaiava toda sexta, sábado, domingo não ensaiava, mas toda sexta, sábado, e aí fizemos uma demotape e começamos a distribuir e começou a fazer não vou dizer um sucesso, mas começou a ter uma resposta, né? O primeiro show do Ratos, né, em Curitiba, foi em 89, né, tinha o Holy Death, tinha o Abaixo de Deus, que eu tenho até o cartaz, inclusive, desse show perdido em algum canto aqui. Eu não conhecia Curitiba, achei que uma cidade foda, sempre achei, né, meu? E, teve muitos shows memoráveis aí, né? Cara, esse primeiro aí eu lembro que deu um pane lá elétrico na iluminação do local, aí ficou só uma lâmpada assim, mas show de uma lâmpada, né? Que é um bagulho bem punk, né? Uma lâmpada só ali, as bandas tocando. E essa é a lembrança que eu tenho desse primeiro show aí, sacou? A gente essa reunião ali, tinha uma reunião da gente que era na 15 ali, no banquinho da 15 ali. Foi o pessoal do Scarne que rolou uma ideia da gente fazer o primeiro festival de metal, das bandas de metal de Curitiba, na Praça do Atlético, naquela concha que tem lá. As pessoas que produzem há mais tempo, o método de se produzir de 1980 já não funcionava em 1990. E de 1990 o método já não funcionava nos anos 2000 e assim sucessivamente. Então, para produzir hoje, você tem que ter a visão do que está acontecendo agora e não lá em 1980, mas também
ver quais são os pilares que são importantes, que ainda se mantêm desde aquela época até hoje.